Olá, boa noite, ou boa tarde, bom dia, seja lá como for. Nós vamos falar agora ocorrência de incrustação em caldeiras. O que pode ocorrer em uma caldeira incrustada? As incrustações podem causar trincas, vazamentos em caldeiras, o aumento da resistência da transferência de calor, podendo provocar superaquecimento nas paredes que se encontram expostas às chamas, podendo gerar rupturas e aumento de risco de acidentes no ambiente de trabalho. Então, as incrustações severas, principalmente, essas podem trazer, além de aumentar o consumo de lenha exageradamente, elas também causam riscos, principalmente nos tubos de passe, quando esses estão muito incrustados. Podemos examinar aqui os tubos, né, de uma caldeira completamente incrustado, incrustação de mais de 3 milímetros, né, como pode se ver na foto. E essa caldeira, ela teve um superaquecimento, exatamente por causa dessas incrustações, e ela flambou os tubos. Os tubos flambaram. Veja aí a quantia de lamelas que essa caldeira soltou. E, às vezes, alguém do tratamento químico diz, olha, nosso tratamento químico está soltando, está lamelando, porque o nosso tratamento está soltando as crostas. Ledo engano, não é isso que está acontecendo. O que acontece quando nós temos essas crostas soltas é que o calor está muito elevado no tubo, porque não está havendo a refrigeração do tubo, dada a incrustação. A incrustação isola o tubo da água, elevando a sua temperatura. E conforme aumenta a temperatura do tubo, ele expande, ele aumenta o seu volume, o seu diâmetro em si. Então, o que faz? Como a incrustação é refratária ao calor, ou seja, ela não sofre essa dilatação, ela estoura e vai soltando. Então, quando nós temos grande quantidade de lamela, como essas que está na foto aí, soltas, é sinal que a tubulação já está comprometida por superaquecimento. E a resistência dessa tubulação é muito pequena. E, de repente, não consegue mais segurar os espelhos. E se não conseguir a tubulação segurar os espelhos, o que vai acontecer? Vai haver uma explosão. Né? Muito bem. Outro caso que acontece, que é o caso que eu vou me referir agora, é que as caldeiras, quando elas estão com muita incrustação e sofrem o aquecimento exagerado dessa tubulação, pelo recozimento do material, né, o aumento dele, os espelhos estão segurando e esse material vai sendo menos resistente e ele vai flambando, né, e vai acamar um tubo sobre o outro, aumentando a possibilidade ainda de superaquecimento. Então, esse caso que eu vou contar agora é de uma caldeira. Eu fui contratado para fazer a inspeção da caldeira, fui lá, examinei a caldeira, estava muito incrustada. Eu sempre que faço, vejo uma caldeira incrustada, eu já vou direto ver se há tubo flambado ou não. Porque se ele flambar, já a resistência já foi para o saco, não tem uma resistência. Então, eu verifiquei, eu coloco uma lanterna na ponta de um espelho e olho no outro e vejo a curvatura que ele está fazendo. Então, conforme está nessa foto aí, você vê, né, que o tubo flambou realmente. Outras vezes, para confirmar, eu coloco água, e a água forma aquela camada na parte onde houve o abaulamento. Então, eu verifico quanto está abaulado esse tubo. Então, eu determinei que essa caldeira, que estava incrustada por estação severa, e estava com os tubos já acamando um sobre o outro, né, que fosse trocada toda a tubulação da caldeira. Só que
o chefe da manutenção, que não era engenheiro, ele que contratava um engenheiro para fazer a inspeção, ele não gostou do assunto, né? Principalmente que ele ia ter que fazer isso num fim de semana. É difícil parar uma produção para tocar tubo de caldeira. E ele, pá, o que ele fez? Ele chamou um outro engenheiro para confirmar o que eu estava dizendo, mas ele usou de artimanha, ele não foi um cara legal. Ele chamou um outro engenheiro para fazer e contratou uma inspeção de caldeira. Ele não contratou alguém para avalizar o meu laudo. Olha aqui, eu tenho um laudo aqui e eu quero que você me veja se tem uma segunda opinião sobre esse laudo aqui. Não, ele simplesmente contratou uma outra inspeção. E o cara foi lá, constatou que estava encostada e tal, tudo, mas não determinou a troca dos tubos. Tá? Ele simplesmente disse que seria, no momento, necessária, então, uma limpeza química da caldeira e tal, que estava incrustada, tudo bem. Aí ele me chamou e disse, olha aqui, ó, eu tenho uma segunda opinião aqui sobre a sua inspeção, e ele não pediu para substituir os tubos. Ele simplesmente pediu para que fosse feita uma lavada aqui. Olha, eu sugiro o seguinte, já que tu tem duas opiniões, reúne os dois inspetores aqui para que eles conversem e cheguem a uma conclusão. O que tu acha? Não, tudo bem. Aí ele marcou, sábado, às 9 horas, eu encontro vocês aqui, com a caldeira aberta para nós discutir o assunto. Então, ok. No sábado eu estive lá, daqui a um pouco chegou um outro inspetor. Foi apresentado a mim, não o conhecia. E tal, de olha, nós temos que decidir agora que eu tenho uma opinião, você tem outra, vamos lá na caldeira, vamos examinar os dois juntos para ver se nós chegamos a uma única conclusão, que o cliente está pedindo isso aí. Aí cheguei lá, coloquei a lanterna num tubo e pedi para ele olhar, olha no outro espelho aqui, que vou estar aqui. O cara olhou lá e disse, tem que trocar toda essa tubulação. Cara, ele já disse, eu não vi isso aí, infelizmente eu não vi. Mas tem que trocar toda, já está acamando, não tem jeito. Ok? Então, essa caldeira foi feita, a troca, essa é a caldeira que se refere, e aqui está a tubulação toda retirada da caldeira, né? E aqui já está sendo colocada uma nova tubulação na caldeira ali e tal. Aqui está a parte do espelho com os preguinhos para segurar os tubos no lugar antes da expansão. E assim nós concluímos, então, esse trabalho. Muito obrigado por ter assistido. E vamos ao encerramento.